Aleluia, Jesus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Mais uma vez nós estamos dando início ao culto. Vamos, nessa noite, estar fazendo a leitura do Salmo 54, que diz assim a palavra do Senhor. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, faz-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às minhas palavras, à minha boca. Estrangeiros se levantam contra mim, tiranos procuram a minha vida, homens que não têm Deus diante de si. Certamente Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem sustenta a minha vida. Que o mal recaia sobre os que me caluniam e destruam por tua fidelidade. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios, louvores em teu nome, Senhor, pois é bom. Pois me levantaste de toda angústia e os meus olhos viram a ruína dos meus inimigos. Amém? Santo é o Senhor dos exércitos, glorificado seja o nome do Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos aqui na Tua presença, Senhor Deus, para glorificar e bendizer o Teu santo nome, Senhor Deus, e penetrarmos na casa de cada um dos Teus filhos, Senhor Deus, através de vídeo, para que eles possam também, Senhor Deus, assistir a Tua palavra, ouvir, Senhor Deus, a Tua palavra e saber, Senhor, que o Senhor é bom e está presente nas nossas vidas, e tem nos abençoado e nos guardado. E nós, Senhor Deus, continuamos necessitados de Ti, Pai. Por isso nós te pedimos nessa noite que Tu continua nos guardando, nos abençoando, nos livrando, Senhor, de todo mal, Pai. Deus, Tu és santo e maravilhoso. Tu és o Deus que guarda. E nessa noite, Senhor, eu quero colocar diante de Ti, Senhor Deus, cada um dos Teus filhos, cada lar, Senhor Deus, que Tu dá o Teu anjo para que visite e traga paz e prosperidade em cada um, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos estar louvando o Senhor agora, amém? Comprado com sangue de Cristo, alegre ao céu sim eu vou, liberto do vício maldito, já sei que de Deus filho sou, já sei, comprado com sangue eu sou, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou, estou livre da lei severa, pois Cristo me quis redimir, enchendo minha alma deveras do gozo que vem do porvir. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Em Cristo Jesus sempre espero e nunca o posso deixar. Calar seus favores não quero, vou sempre de Cristo falar. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Eu sei que um dia a beleza do grande Rei vou contemplar. Agora me dá fortaleza e sempre me quer consolar. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Eu sei que me espera a coroa, a qual aos seus servos dará. Jesus, a divina pessoa, no céu onde ele está.
ao céu sim eu vou. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Nós vamos agora ouvir a palavra com a Patrícia, amém? Depois nós estaremos dando os avisos para os irmãos, falando sobre a abertura da igreja no próximo domingo, amém? Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Vamos fazer a leitura que está em Marcos, capítulo 12, do versículo 38 ao versículo 44, que diz assim: E ao ensinar, dizia ele: Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para o justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que os fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Amém? Então, a gente vê aqui a passagem que nós lemos, né? Ela começou com Jesus ensinando ali e falando, né, para aquelas pessoas que elas deviam ter cuidado com os fariseus. Por quê? Os fariseus, apesar de serem mestres da lei, serem doutores, conhecedores da lei, eles faziam coisas que não agradavam a Deus, eles se aproveitavam das pessoas, porque os escribas naquela época, eles não recebiam salário fixo. Então, às vezes eles recebiam, às vezes eles não recebiam, e aí eles viviam da oferta que os judeus davam, né? Da oferta que as pessoas davam. E eles sabiam que as viúvas, elas eram mais generosas. E eles acabavam se aproveitando das viúvas, porque eles sabiam que elas tinham mais essa generosidade. E aí diz aqui, né, que eles devoravam as casas da viúva. E aí o Senhor fala que eles sofrerão um juízo muito mais severo. Por quê? Porque eles se aproveitavam das pessoas para, teoricamente, né, terem ali o sustento deles. E aí por isso é que eles queriam ser reconhecidos, por isso é que eles queriam ser admirados, por isso é que eles queriam sentar nos primeiros lugares. Porque se eles sentassem nos primeiros lugares, toda a congregação ia ver eles, e aí ficava mais fácil das pessoas, né, lembrarem e fazerem ali as suas ofertas e as suas orações, ou as suas doações. Então, apesar deles serem conhecedores da lei, eles não confiavam em Deus e eles não eram obedientes a Deus. E aí diz que Jesus, ele ficou ali sentado, observando as pessoas entregando ali as suas ofertas, né, na caixinha ali no gasofilácio. E aí diz que apareceu uma viúva pobre e fez algo que chamou a atenção de Jesus. E é interessante porque diz que ela era viúva e pobre, ou seja, 2 condições muito difíceis para aquela época, né? Porque ser viúva já era difícil, porque naquela época as mulheres, elas eram muito dependentes, né, dos homens, dos seus maridos, dos filhos ou de quem fosse que sustentasse, e ela ainda era pobre, né? Ou seja, o seu marido morreu e não deixou para ela bens, talvez tenha deixado dívidas, e aí ela não tinha nem o dinheiro para viver. Mas o que é que chamou a atenção de Jesus? Que diz que ela chegou ali e entregou tudo aquilo que ela tinha. Ou seja, a viúva ela confiava tanto em Deus que ela deu tudo o que ela tinha. Tudo o que ela tinha, ela entregou a Deus. E aí a própria passagem diz que aquilo que ela tinha não era muito, porque diz que ela entregou 2 moedinhas. E aquelas moedinhas que ela entregou era a menor moeda que existia na época, né? Era uma moeda com valor bem baixo, um valor bem pequeno, mas só que era tudo o que ela tinha. E é interessante que a lei naquela época recomendava que as pessoas nem colocassem aquela moeda na caixa de caridade, porque ela era uma moeda de valor muito pequeno. Só que a única coisa que aquela mulher tinha era aquelas 2 moedas de valor pequeno. Então ela não quis deixar de ofertar só porque o que ela tinha era pouco. Então a gente tem que ter esse entendimento que Deus, ele não olha para a quantidade, mas ele olha para a intenção do nosso coração. Então, apesar daquela mulher ter ofertado um valor
um bem pequeno, Jesus diz que ela ofertou mais do que todas as pessoas que entregaram ali. Porque o que ela entregou foi muito, porque ela entregou tudo o que ela tinha. Então, assim, aquela viúva, ela foi intencional na sua oferta, né? Ela quis obedecer a Deus, ela quis entregar para Deus aquilo que ela tinha, mesmo sendo pouco, né? Então, ela não deixou de ser obediente ao Senhor, ela não deixou de ser fiel a Deus por causa disso. E quantas vezes, né, as pessoas, elas deixam de ofertar, às vezes elas até deixam de entregar o dízimo, porque dizem que tem pouco, porque dizem que não tem condição, porque dizem que estão endividadas. Mas aquela viúva, mesmo tendo pouco, era o sustento que ela tinha. Talvez depois daquilo ali ela não tivesse nem o que comer. E ela não pensou nisso, ela pegou aquilo que ela tinha e ela entregou. Porque ela priorizou fazer a vontade de Deus. Ela priorizou o reino de Deus. E muitas vezes, essas pessoas que dizem que não ofertam, que não dizimam porque não têm condições, talvez é porque elas estão priorizando outras coisas, né? Elas estão achando que outras coisas são mais importantes do que fazer a vontade de Deus, são mais importantes do que o reino de Deus. Então, o reino de Deus, ele é para quem prioriza o reino de Deus. Nós temos que priorizar as coisas do Senhor, né? E qual tem sido a nossa prioridade? A palavra de Deus diz que nós temos que ser fiel no pouco, que ele vai nos colocar sobre o muito, né? E aquela mulher, ela tinha muito pouco, mas ela foi fiel. E muitas pessoas dizem assim, ah não, mas eu não oferto, eu não dizimo porque eu ganho muito pouco. Quando eu ganhar mais, eu vou dizimar. E aí, se você não tem coragem de dar pouco, imagina quando você tiver muito, se você vai ter coragem de dar. Então é isso que o Senhor vê, Ele não vê a quantidade, né? Ele vê o nosso coração, Ele vê a nossa intenção. E com aquele dinheiro que aquela viúva tinha, como ele era um dinheiro muito pequeno, de pequeno valor, era um dinheiro muito pouco, ela podia comprar pouquíssimas coisas com aquele dinheiro naquela época. E como eu disse, talvez seria um dinheiro que ela podia usar para se alimentar, né? Mas ela não levou isso em consideração. Ela não pensou isso, vou dar essa oferta aqui agora e depois eu vou comer o quê? Ela foi lá e entregou. Então, muitas vezes, a gente deixa de praticar atos de fé, porque a gente fica questionando, a gente fica pensando, mas e se? Mas e se eu fizer? Mas e? E a gente fica colocando dúvidas e a gente fica colocando incertezas. E talvez se aquela viúva tivesse pensado nisso, mas o que é que eu vou comer depois? Mas o que é que eu vou fazer depois? E não tivesse entregado aquela oferta, né, ela não teria chamado a atenção de Jesus. Mas ela entregou. Então é isso que nós temos que fazer, né? A gente tem que praticar atos de fé sem questionar, sem ter medo, sem duvidar, porque muitas vezes as dúvidas, os medos acabam impedindo a gente de praticar esses atos de fé e de receber os milagres de Deus nas nossas vidas, né? De ver o agir de Deus nas nossas vidas, de ver Deus se manifestar nas nossas vidas, porque Deus ele se manifesta de muitas maneiras. E aquela mulher, ela ofertou, né? E quando a gente oferta, a gente está dizendo que a gente confia em Deus, né? A gente está dizendo que a gente é grato a Deus por aquilo que nós temos, por aquilo que Ele tem feito na nossa vida, por aquilo que Ele nos tem entregado, mesmo no caso dessa viúva, sendo pouco, né? Mas ela ainda tinha vida, ela tinha saúde, né? Então ela era grata ao Senhor pelo que ela tinha. E ela queria demonstrar aquela gratidão a Deus. Então nós temos que colocar a nossa confiança no Senhor, né? Aquela viúva, ela confiou no Senhor, ela entregou tudo o que ela tinha. Então nós temos que fazer o mesmo, nós temos que entregar nas mãos de Deus tudo aquilo que nós temos. Nós temos que oferecer ao Senhor aquilo que Ele nos deu, né? Aquilo que Ele colocou nas nossas vidas, aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. E mesmo que às vezes a gente acha que a gente não pode, né? A gente acha que a gente não deve, nós temos que entregar. Foi o sacrifício daquela mulher e é esse sacrifício que o Senhor quer de nós também. Eu vi uma coisa interessante, né? Falando assim, que você pedir a Deus é diferente de você entregar ao Senhor. Porque quando você pede, você está falando para Deus que você quer que Ele faça a sua vontade. Então você está falando, Deus, eu quero que você faça assim, assim, assim.
Agora, quando você entrega ao Senhor, você está falando para Deus, Deus, faça a sua vontade, né? Então, seja feita a vossa vontade. Então, você entrega ao Senhor e você confia que Ele vai fazer a vontade dEle e que a vontade dEle é perfeita, que a vontade dEle é o melhor para as nossas vidas, né? E a Bíblia não fala, se a gente continuar lendo aqui, né, os próximos versículos, o que aconteceu com aquela viúva depois que ela entregou aquela oferta, né? Não fala, assim, o que Deus fez na vida dela ou quais foram as dificuldades que ela passou, não fala. Mas com certeza, né, conhecendo a palavra de Deus, nós sabemos que Deus honrou a fidelidade daquela mulher e supriu as suas necessidades. Por quê? Porque ela entregou tudo o que ela tinha para Deus e foi feita a vontade de Deus na vida dela. E a palavra de Deus diz que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Então, com certeza, Deus supriu as necessidades daquela viúva, porque ela priorizou o reino de Deus na vida dela, ela priorizou fazer a vontade de Deus ao invés de suprir as próprias necessidades dela, porque ela sabia que ela fazendo a vontade de Deus, Deus ia suprir as necessidades dela, Deus ia cuidar dela e Deus não ia deixar faltar nada na vida dela. E assim é o Senhor nas nossas vidas, né? Quando nós fazemos a vontade do Senhor, Ele supre as nossas necessidades, né? Ele realiza os nossos sonhos, Ele abençoa as nossas vidas, né? Ele cuida de nós. Então nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Nós temos que priorizar o reino de Deus, entregar tudo ao Senhor e confiar que Ele vai fazer o melhor nas nossas vidas. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Jesus, glória a Deus, amém? Nós vamos estar preparando para domingo, nós estarmos abrindo a igreja, amém? Estamos convidando os irmãos para comparecer e a irmã Patrícia vai depois estar fazendo um videozinho colocado no grupo da igreja, explicando como é que tem que ser. As cadeiras vão ter distância, nós vamos estar usando máscara, não vamos usar microfone, as crianças também até tosindo, né? E criança só acima de 12 anos. Então vai explicar tudo direitinho o que tem que ser, vamos fazer tudo conforme está no decreto, para que não venhamos ser atingidos por algum abuso, alguma coisa. E vamos estar ali, com certeza Deus vai estar abençoando. E vamos estar usando máscara, vamos ter o álcool gel lá na entrada. Vamos ter tudo direitinho para que possamos participar, nos encontrarmos e ter o culto presencial. Amém? E hoje nós estamos agradecendo por Deus ter nos dado a oportunidade de estarmos aqui reunidos, de podermos entrar na casa dos irmãos, agradecendo a Deus por Ele tem feito nas nossas vidas e colocando sempre cada um dos irmãos, cada lar, nós representamos aqui na mão do Senhor e pedir para que Ele venha abençoar cada um, para aquilo que nós colocarmos diante do Senhor, que Ele venha nos responder e venha nos dar a vitória, demonstrando a fé como foi pregado, como a irmã Patrícia falou hoje aí. Nós às vezes pedimos e dizemos o que queremos, e quando nós entregamos, nós deixamos na mão de Deus e tenha certeza que Deus quer sempre o melhor para cada um de nós, amém? Vamos agora estar orando aqui pelos dízimos e ofertas, agradecendo a Deus e abençoando os irmãos também, amém? Deus amado, Pai maravilhoso, aqui está, Senhor Deus, dízimos e oferta que foi alçada pelos teus filhos, meu Pai, que servem, Senhor Deus, para me suprir as necessidades, meu Pai, que nós pagamos ali aluguel, água, luz e todas as necessidades da tua casa, Senhor. Nós te pedimos que tu venha multiplicar, Senhor Deus, na vida de cada um, meu Pai. Que tu venha abençoar aqueles que têm emprego, tu multiplica, meu Pai. Aqueles que trabalham por conta própria também, que tu venha abençoar. Que tu nos livra, Senhor, de todo mal, Senhor Deus. De toda enfermidade, Pai. Tu nos livra e nos guarda, Senhor. Porque tu és o Deus que pode, que guarda e que liberta. E nós nessa hora queremos abençoar a todos aqueles, Senhor, que têm dizimado e aos que não podem dizimar também, que tu também abençoa grandemente, Senhor, porque tu és Deus grande e poderoso e que abençoa os teus filhos. E nós te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Então, como eu já expliquei, a irmã Patrícia vai estar fazendo um videozinho explicando com detalhe direitinho como é que nós temos que comparecer. E com certeza não vai ter problema, nós não estamos desafiando nada, estamos colocando na mão do Senhor
e Ele vai estar nos guardando. Nós vamos estar todo mundo ali usando a máscara direitinho, usando álcool gel e se prevenindo também na presença do Senhor. E com certeza Ele vai nos guardar e nos abençoar em nome de Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos estar orando agora pelo encerramento. Amém? Deus de amor, de bondade e de maravilha. Nessa hora, Senhor Deus, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor Deus. E quero, Senhor Deus, entregar nas Tuas mãos cada um dos Teus filhos, Senhor. Te pedir mais uma vez, Senhor Deus, que Tu dá ordem ao Teu anjo nessa noite, para que ele visite cada lar, meu Pai, cada um dos Teus filhos, Senhor Deus, venha tocar na sua vida, alegrar o coração de cada um, meu Pai, nos dá ânimo, nos dá disposição, meu Pai, nos mostrar, Senhor Deus, que Tu está presente nas nossas vidas. Tu és um Deus grande, um Deus maravilhoso, um Deus que pode todas as coisas. E nessa noite, Senhor Deus, nós entregamos em Tuas mãos e Te pedimos que o socorro venha de Ti, Senhor Deus, como diz na Tua palavra. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E é esse socorro que nós precisamos, que venha de Ti, Senhor, com bênçãos, graças e prosperidade na vida de cada um, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos agora receber a bênção do Senhor. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre, que todos possam dizer amém.